Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse aulão para dar adeus de vez ao turnover. Vamos compartilhar aqui estratégias práticas e comprovadas para manter a sua equipe engajada e reduzir a rotatividade de forma simples e eficiente. Para quem não me conhece, eu sou o Roger Rufato, jornalista e produtor de conteúdo aqui na Metadados. Eu sou um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, nariz e boca medianos, e hoje estou vestindo uma jaqueta azul com mangas coloridas e estou em um cenário com uma parede preta ao fundo e algumas luzes também. Bom, hoje temos dois especialistas para ajudar você a enfrentar o turnover aí na sua empresa. Temos a Adriana Sgaraboto. Adriana Sgaraboto, que é psicóloga e especialista em comportamento organizacional, e também temos o Daniel Rampasso, especialista em RH, gestão de pessoas e saúde e segurança no trabalho. Eles chegam daqui a pouquinho para aprofundar esse assunto com a gente, tá certo? Mas antes disso, eu quero saber, você conhece as soluções desenvolvidas pela Metadados, gente? Com quase 40 anos de história e uma equipe com mais de 300 colaboradores, somos referência nacional em sistemas que facilitam o dia a dia do RH. Entre os principais produtos desenvolvidos pela Metadados estão o Flow, para o departamento pessoal, o Vibe, para a gestão de pessoas, e a Jobify, no recrutamento e seleção. Bom, gente, dado o recado principal aqui para vocês, eu vou deixar vocês agora na companhia da Adriana e do Daniel, que estão chegando por aqui. A Adriana e o Daniel, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, viu? E o pessoal, vocês, por favor, aproveitem para enviar suas perguntas aqui no chat e compartilhar as suas experiências. No final da palestra, a gente vai responder tudo, tá certo? Daniel, Adri, tá com vocês. Obrigada, Roger, pela breve apresentação. Espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu também vou fazer a minha breve descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos ruivos, olhos pequenos verdes, nariz médio, boca pequena. Eu estou usando um cachecol preto com marrom e uma jaqueta preta, porque hoje faz muito frio aqui em Caxias do Sul. Contigo, Dani. Excelente, Adri. Muito obrigado. Muito prazer, pessoal. Sou Daniel, sou um homem de pele clara, cabelo castanho claro, bocas e narizes médios, olhos verdes escuros, e também estou usando uma camiseta polo vinho para estar participando aqui com vocês. E para iniciar, né, o nosso bate-papo de hoje, falar um pouco sobre o turnover, né, eu queria comentar com vocês que a rotatividade de talentos ela é uma realidade comum nas empresas. Mas será que ela é sempre inevitável? Os dados de mercado mostram que muitas vezes o turnover ele pode ser sim previsto e gerenciado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Entender os fatores que impulsionam a saída de profissionais e, principalmente, explorar soluções práticas para reduzir essas perdas e fortalecer a retenção. Para entender um pouco melhor isso, a gente queria entender um pouquinho de vocês, né? Então, para começar o nosso encontro de forma colaborativa, queria propor uma enquete. Vocês conseguiriam colocar no chat as respostas para essa pergunta? Quais são as principais causas de turnover nas empresas que vocês atuam? Pois é. Enquanto vocês vão respondendo para a gente ali no chat, a gente vai trazendo algumas pesquisas, depois o Roger também vai nos pontuando aqui os resultados, o que vocês estão vivenciando lá no dia a dia de vocês. A gente vai começar com muitas pesquisas e muitos dados para reforçar esse aspecto que a gente sabe que tem uma importância extremamente relevante. Então, pesquisas feitas pela Gallup, elas vão trazer um panorama muito claro sobre o porquê que as pessoas pedem demissão. E aqui, ao contrário do que a gente imagina, o salário, ele não está em primeiro lugar, ele está em quarto, né? O que está em primeiro e o que eles encontraram nas pesquisas é a falta de reconhecimento.
Mas o reconhecimento aqui, gente, não é só o dar parabéns, o tapinha nas costas, como a gente costuma dizer, ou até pagar um bônus. É criar uma cultura onde as pessoas elas se sintam vistas de verdade, e não só como um número. É também celebrar as conquistas delas, sejam pessoais e profissionais, é valorizar o esforço delas no dia a dia, é oferecer também oportunidade de crescimento e fazer isso de um jeito que faça sentido para cada uma delas, porque aí a gente vai identificando o que cada um gosta. Então, algumas pessoas gostam de ser reconhecidas de forma pública, outras gostam de um processo muito mais discreto. Ao passo que vão ter outras ainda que vão querer ter autonomia, ter liberdade com responsabilidade, como eu costumo dizer, e outras que vão preferir só a questão monetária. Mas o importante aqui é que o líder ou a pessoa que estiver reconhecendo, mas vai ficar muito voltado com o líder, né? Ele possa ser genuíno e ele possa ter sensibilidade. No nosso segundo item, a gente vai ter a liderança com 47%. E aqui a gente sabe que não é só a entrega do líder que vai ser suficiente, né? Ele vai precisar ser uma pessoa que escute, uma pessoa que apoie, uma pessoa que inspire. Então, não é só bater meta, mas é criar um ambiente que seja seguro, que ofereça oportunidades de crescimento e que ele possa, então, com isso, cultivar a confiança e o fortalecimento dos vínculos com o liderado. No nosso terceiro lugar, a gente tem o plano de carreira, né? A ausência do plano de carreira. E aqui eu vou trazer um ponto um pouco polêmico, né? Por quê? Porque não é só o teu plano de carreira, aquele plano da forma antiga, da forma mais padronizada, que normalmente as empresas, elas acabam pensando sobre a carreira dos liderados, aquela lógica de escada, né, de subir degrau por degrau e mudando de cargo. Não é isso mais que funciona. A gente veio percebendo que durante o pós-pandemia, muitas coisas começaram a ficar muito diferentes e não vai bastar só isso. Hoje o que as pessoas elas buscam é movimento, é desenvolvimento, é experiências transformadoras. Não é só sentir que está crescendo, é sentir que elas estão crescendo, mas não é só ter aquela mudança em específico no crachá. O crachá não está mais fazendo tanta diferença assim. E eu gosto de um conceito que é bem importante para a gente poder ampliar o nosso olhar aqui, que é o design da jornada de carreira. Nas organizações, a gente acaba desenhando e pensando a experiência do cliente. Mas por que a gente não pode fazer isso também com a experiência de crescimento do nosso colaborador? Seja colocando e pensando sobre um novo projeto, seja uma mentoria que ele tenha realizado, um desafio que ele tenha saído da zona de conforto. Isso vai fazer com que ele tenha a sensação que ele está crescendo, que ele está avançando. E um outro aspecto que eu acho fundamental a gente poder trazer aqui, pessoal, é a carreira líquida, que veio lá do Bauman, né, quando ele falava dos tempos líquidos. Então, aqui, as pessoas hoje, elas buscam fluidez, elas querem testar novas áreas, mudar o foco, elas querem fazer movimentos que não sejam só a nível... Claro que a gente não tem como anular o crescer de forma vertical, mas também ter oportunidades laterais ou então horizontais. Inclusive, tem muitas empresas que trabalham dessa forma, proporcionam oportunidades para que os colaboradores possam circundar na organização em diferentes áreas. Então, nem todo mundo vai querer subir de degrau em degrau. O importante é eles fazerem esse processo de evolução. Eu estou reforçando muito isso porque a gente precisa não só olhar para aquele aspecto antigo, mas a gente precisa estar pensando no aqui e agora, o que a gente pode estar fazendo de agora em diante, até porque eu faço processos seletivos e eu vejo muito isso, as pessoas, elas precisam estar se sentindo, agregando algo, agregando conhecimento no dia a dia delas. Então, se a gente ficar sempre desse modo tradicional, muito possivelmente a gente vai perder essas pessoas para o mercado. Esses dados todos que eu vim falando até então, eles vão reforçar do quanto a retenção ela não é só uma política de RH.
mas ela está relacionada muito com a experiência emocional desse colaborador na organização. E ele precisa se sentir visto, ele precisa sentir que ele tem perspectiva, que ele pode confiar nessa liderança. Aí sim vai fazer com que ele fique. Do contrário, ele vai buscar uma outra oportunidade. E quando a gente vai falar de experiência emocional, a gente precisa olhar não só para o clima ou para a satisfação, a gente precisa olhar para a experiência psicológica que essas pessoas vão tendo na organização. Eu estou olhando aqui que o Roger passou, né, as respostas, então a Pamela falou sobre os benefícios, sobre horário, o Gabriel falou sobre a liderança ruim, né, e isso aí, vocês viram, né, de certa forma está tudo vinculado ao que a gente veio abordando anteriormente. Só queria aproveitar para pontuar isso aqui para vocês e para a gente ir dividindo também. Quem quiser ir colocando, por favor, fica à vontade, vai ajudando a gente a contribuir no nosso momento de fala aqui. Então, retomando o que a gente estava falando sobre a questão da experiência psicológica, tem 3 pilares que acabam sendo fundamentais para esse processo, que a gente vai falar da segurança psicológica, que é quando a pessoa ela sente que ela pode falar, que ela pode errar, que ela pode ser autêntica, que ela pode propor ideias, inclusive, que não vai ter julgamento ou tampouco algum tipo de posição. A gente vai pensar no reconhecimento emocional, que não é só ter o valor de um resultado, mas é a gente reconhecer o esforço da pessoa, é a gente dar atenção para os valores dela e também a gente, de uma forma bastante colocada para valorização, né? A gente fazer com que essa pessoa entenda a maneira única com que ela contribui para alguma prática, para alguma ação. Então, algumas pessoas vão ser mais negociadoras, então vão ter mais possibilidade, outras vão fazer entregas com mais qualidade. Então, poder ir associando e mostrando esses aspectos vai tendo, então, esse reconhecimento. E também a gente vai falar sobre o pertencimento, que é essa certeza que a pessoa tem que ela pode ser quem ela é, sem que necessariamente ela precise se moldar para ser aceita. Isso vai fazer com que ela se sinta incluída. Então, aqui a gente vai olhando muito as inclusões das mais diversas que a gente trabalha dentro da nossa organização. Esses 3 itens que eu trouxe aqui, eles vão proporcionar um vínculo muito mais profundo entre o líder, os liderados e esse colaborador em relação à organização também. Ele vai se sentir muito mais vinculado, muito mais coeso e muito mais próximo da cultura dessa organização, desse líder e assim por diante. Porque, no fundo, a gente sabe que não é só uma proposta melhor que vai fazer as pessoas saírem da organização, mas também o como elas se sentem seguras, o como elas se sentem vistas, o como elas se sentem, inclusive, conectadas. E aqui eu vou trazer uma pesquisa, né, que a gente fez muitas pesquisas e eu, em específico, me atentei a procurar algumas questões em especial. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia que mais de 70% das demissões, elas podem ou elas poderiam ser evitadas se a gente fizesse algumas ações de trabalho com escuta, com reconhecimento, com desenvolvimento. Tem uma frase que ela é muito possivelmente conhecida por vocês, mas eu vou insistir em repeti-la, porque o que acontece na prática, nem sempre se faz isso, né? Só fica um discurso que vai falar muito do quanto as pessoas elas não vão pedir demissão da empresa, mas elas vão pedir demissão da nossa liderança. E aqui entra um conceito que eu quero dividir com vocês, que é a liderança climática, que ele foi desenvolvido lá pelo Daniel Goleman, que também trabalhou a inteligência emocional. Então, o que ele desenvolveu aqui nessas pesquisas que ele fez? A liderança climática é o líder ser o termômetro do clima da equipe. Então, se ele inspira confiança, escuta, se ele oferece perspectiva, o time vai crescer, vai evoluir. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se ele vai gerar medo, silêncio, um retraimento das pessoas, ou até uma cobrança tóxica, esse time vai adoecer. No fundo, bem no fundo,
Vamos parar para pensar juntos que a retenção, ela não é só uma questão de cultura da empresa, mas ela vai depender muito da cultura que cada líder vai construir dentro do próprio time. Eu quero encerrar minha fala aqui nessa informação, mas fazendo uma pergunta provocativa. Vocês vão ver que no decorrer eu gosto bastante dessa prática para poder pensar, né? Se vocês forem líderes, ou até se vocês não forem líderes, façam esse exercício com os líderes da organização de vocês, pedindo como que as pessoas se sentem sendo lideradas por eles ou por você. Porque as pessoas, gente, elas podem esquecer a meta que foi entregue, mas elas nunca vão esquecer como elas se sentem sob a liderança dessa pessoa. Então, se elas se sentirem acolhidas e tiverem uma boa experiência, automaticamente elas vão engajar. Do contrário, elas vão sair. E aqui tem uma questão importante de neurociência, que é: quanto mais as pessoas elas tiverem emoções, mais elas vão lembrar. Então, se essas pessoas tiverem emoções negativas em relação a esses líderes, mais elas vão ter memórias negativas. E do contrário, da mesma forma, quanto mais elas tiverem experiências positivas, mais elas vão ter memórias positivas em relação a esse líder. Perfeito, Adri. E aí, seguindo, pessoal, vendo o próximo gráfico que a gente tem, ele traz justamente, né, como que isso está dentro do cenário global. Né? Então, quando a gente olha para esses dados globais, já dá para sentir que tem alguma coisa fora do lugar. Mas o que realmente assusta é quando a gente compara o Brasil com outros lugares do mundo. Estados Unidos, Europa, Ásia, as taxas de turnover eles estão entre 14% e 17%. Aqui no Brasil, isso pula para mais de 50%. Ou seja, mais da metade da força de trabalho está girando a cada ciclo. É muita gente saindo, é muito retrabalho, muita descontinuidade, muita perda acumulada. E os estudos que a gente vê em tela, eles ajudam a gente a entender o porquê. A gente tem relações de trabalhos frágeis, pouca cultura de desenvolvimento, informabilidade em excesso e talvez até o mais crítico, lacunas enormes de liderança, que é muito daquilo que a Adri fez no discurso dela. Agora, se a gente mudar o olhar e observar os países com baixa rotatividade, o que eles vão ter em comum? 3 pilares muito bem definidos. Clima organizacional forte, investimento em capacitação contínua e uma gestão ativa da cultura. Isso mostra que não só é uma questão econômica, é uma questão de estratégia de gestão de pessoas. E aí, complementando a Adri, que deixou, né, uma pergunta, uma reflexão, vamos ter uma nova reflexão. Quanto custa, de verdade, para uma empresa operar com mais de 40% de turnover? Onde o time sempre está ciclando, sempre novas pessoas estão chegando e sempre tem um custo adicional. Porque não é somente o custo de contratação ou rescisão. A gente está falando de perda de conhecimento, de sobrecarga emocional nos times, que ficam, né, os que saem também, mas é um problema que acaba sendo à parte, e dificuldade para criar uma cultura sólida. E mais ainda, a alta rotatividade hoje é uma das maiores barreiras à inovação. Porque para inovar, a gente precisa de continuidade. Precisa de equipes maduras, que conheçam bem o negócio, que confiem uma nas outras. Se a equipe muda o tempo todo, os processos eles não avançam, os projetos não avançam, o conhecimento ele não se acumula e a performance fica comprometida. Ou seja, o turnover não é um problema só do RH, ele impacta diretamente no negócio. E quanto a gente encarar isso com seriedade, né, quando a gente fizer isso, encarar com mais seriedade, mais chances teremos de construir ambientes de permanência real. Então, quando a gente começa a tratar sobre os aspectos do turnover, a primeira coisa que nos vem à mente são os custos que aparecem, aqueles que a gente de alguma forma consegue medir.
Então, a gente vai pensar aqui no recrutamento, no treinamento, na rescisão, na hora extra. A gente sabe que tudo isso pesa, com certeza, mas tem algo que fragiliza muito a organização, que são os custos que a gente não vê. Quando a gente tem uma empresa que ela tem uma rotatividade alta, muito possivelmente ela vai viver num modo de emergência. Ou seja, vai parecer sempre que tem alguém saindo, um projeto que está sendo refeito, alguém que está assumindo o que era de uma outra pessoa. A gente sabe o quanto isso vai impactar no caixa, mas nem sempre tudo isso é contabilizado de alguma forma. E aqui entra o que a gente chama de custos invisíveis ou indiretos, e que eles são, cada um tem o seu grau de importância, tanto os indiretos quanto os indiretos, diretos e indiretos, perdão. Mas a gente precisa entender que a questão do indireto, ela é bem perigosa, porque ela não é tão fácil de ser vista. Muitas coisas são sentidas. E aqui eu vou estar falando, então, da queda de produtividade, da perda de cultura, de um clima instável, de pessoas que estão desmotivadas e até pensar, gente, no afastamento de pessoas por conta da saúde mental. E tem um outro item que eu chamo muito a atenção para a gente fazer lá um ponto de exclamação, que é o impacto que isso pode trazer na nossa marca empregadora, na nossa organização. Quando tem empresas que no mercado elas acabam tendo uma troca significativa de pessoas, vai passar uma imagem ruim para o mercado. Vai parecer que lá é um lugar instável, que não tem rumo, sei lá, que é difícil de confiar. Isso vai fazer com que os profissionais que são bons, eles se afastem. Então, eles nem chegam a se aproximar da organização. E a gente pode perder oportunidades das mais diversas de agregar pessoas com diferentes competências e com qualificação para a nossa organização. Mas como eu gosto, né, que eu já falei lá desde o início, gosto de fazer uma provocação e vou fazer mais uma aqui, que é, será que a gente tem algum tipo de custo quando a gente mantém uma pessoa errada? Muitas vezes a gente foca tanto em evitar a demissão, mas a gente esquece de olhar para o nosso lado e identificar que a gente tem um custo de permanência errado, ou seja, a gente tem uma pessoa ali que está desmotivada, que está, na verdade, desanimando o próprio time, que está atrasando até mesmo oportunidades para que outras pessoas possam se desenvolver, para que a área possa crescer, possa evoluir. Então, pensando nesse todo aqui, né, importante lembrar que, e a gente pode fazer uma metáfora, inclusive, os custos visíveis são a ponta de um iceberg. Os custos invisíveis é tudo que está abaixo. A parte que aparece, ela até pode parecer que está muito bem controlada, porque a gente pode medir, porque a gente consegue, de alguma forma, direcionar, olhar, enfim. Agora, o que está por debaixo da superfície, muitas vezes é gigantesco, e ao mesmo tempo, se a gente tiver ali uma batida, o nosso barco, com certeza, ele vai afundar. Eu vou trazer aqui mais alguns dados para a gente poder pensar que quando uma empresa ela tem um alto nível de rotatividade, a gente vai ter 30% menos engajamento das pessoas que vão ficar na organização. Isso porque lá no fundo, essas pessoas, elas vão ficar com a sensação de que, bom, elas também querem sair, tá todo mundo saindo. Vira quase que um efeito em cascata. E isso vai fazendo com que o nosso time cada vez mais vá enfraquecendo. Perfeito, André. E aí vem a pergunta, né? Como transformar desligamentos em alavancas de aprendizado organizacional? Por muito tempo, pessoal, o turnover ele foi visto como um inimigo a ser evitado, a qualquer custo. E sim, a saída de um talento pode trazer perdas financeiras, emocionais, estratégicas. Mas hoje, empresas de alta performance estão mudando esse olhar. Estão entendendo que, se bem gerido, o turnover pode ser também uma fonte de evolução. Tudo começa com um movimento simples, mas profundo, a entrevista de desligamento.
Só que não como um protocolo frio, cheio de perguntas padrão, mas um espaço real, de escuta, diálogo. A ideia é entender os padrões, investigar as causas e aprender com o que deu errado. Tem um exemplo muito legal, que eu gosto bastante, que é do Netflix. Ele trabalha com o conceito de talento fluido, né? Por lá, cada saída é tratada como dado valioso. Eles olham para a jornada daquela pessoa, entendem os atritos que tiveram, os pontos de ruptura e perguntam: o que a gente poderia ter feito diferente? Esse processo é chamado por eles de autópsia sem culpa. Ou seja, não se trata de apontar culpados. Muitas vezes a gente se preocupa muito com isso, né? Mas aqui o objetivo é buscar as causas sistêmicas, maturidade e intenção de melhorar o processo. E só isso já funciona quando o RH e a liderança estão juntas nesse processo. Mas na prática, como que isso acontece? O RH, ele conduz entrevistas padronizadas, depois ele organiza os principais aprendizados e compartilha com os gestores. E a cada trimestre, líderes e RH se sentam juntos para revisar esses padrões. Saíram 4 pessoas por falta de perspectiva. Tudo bem, o que vamos fazer sobre isso no próximo ciclo? E é aí que nascem os ajustes de verdade. Pode ser se rever isso no onboarding, melhorar o reconhecimento, fazer um one-on-one mais frequente, estar mais próximo, liberar o diálogo, ajustar as trilhas de desenvolvimento. A escuta, ela vira ação. E algumas empresas, como a HubSpot, vão mais além. Eles criam um ecossistema de alumni, ou seja, mantém relacionamento com aqueles que saíram. Esses ex-colaboradores viram embaixadores da marca, indicam talentos, trazem clientes, compartilham aprendizagens. Olha como isso muda o jogo. A saída deixa de ser o fim da linha e passa a ser parte de um ciclo saudável. E o que isso nos ensina? Que o RH do futuro não tenta evitar o turnover a qualquer custo. Ele escuta, aprende, melhora e mantém essas pontes estabelecidas. Porque, no fim das contas, a forma como lidamos com quem sai diz muito sobre como cuidamos de quem fica. Olha que interessante isso, né? Porque eu fiquei pensando, enquanto tu vinha falando, como seria legal viver uma relação próxima e não uma relação de afastamento com as empresas pelas quais a gente passou. Seria interessante, inclusive, trocar experiências, ter essa proximidade seria incrível. Claro que a gente também tem que ter bastante maturidade de ambas as partes, tanto da organização quanto da pessoa em si. Mas fica um convite, quem sabe, para a gente começar a olhar e focar por esse lado, para trazer uma perspectiva diferente de olhar para as pessoas. Acho que pode ser um caminho bem interessante. Esse eu quero experimentar e eu acho que vai ser bem legal poder vivenciar. No meu caso, como trabalho com consultoria, né, Dani, e pessoal, eu acabo tendo muito contato com várias pessoas, enfim, então, de certa forma, esse contato, ele fica próximo, né? Mas, claro que não é como um processo em si de CLT, que acaba tendo um vínculo um pouco diferenciado e até uma proximidade, eu diria. E, claro, e eu entendo que aí que entra uma chave importante, né? Essa proximidade, essa intimidade, essa aproximação que vai se ter com o líder, com o liderado, mas também o RH, a empresa como um todo, com os seus colaboradores, faz uma diferença gigantesca. Mas dando continuidade aqui para o nosso tema, qual que é o verdadeiro impacto que está por detrás dessa decisão? Então, aqui, a gente vai poder pensar e olhar, né, principalmente, que um desligamento, ele nunca vai ser só um desligamento. Ele sempre vai ter múltiplos impactos ou vai ter múltiplas questões que vão, de alguma forma, estar relacionada ou estar relacionados com esse evento em si.
alguns mais silenciosos, como a gente falou anteriormente, outros estratégicos, enfim, a gente vai ter um bocado de informação sobre isso. E até pensando no custo direto, a gente já viu, né, que o custo direto, ele é aquilo que a gente consegue visualizar, é aquilo que de alguma forma a gente consegue mensurar de uma forma mais direta. Mas eu vou focar aqui nas questões, por exemplo, do tempo de adaptação. Então, toda pessoa, quando ela vai começar na organização, ela vai precisar de um tempo para aprender, ela vai precisar entender os processos que acontecem ali, ela vai precisar se ambientar, seja com a cultura da organização ou até mesmo com as pessoas. Isso a gente sabe que pode levar bastante tempo, inclusive alguns meses. Enquanto ela não está 100% preparada, a gente vai ter ali uma performance da equipe que vai diminuir, porque essas pessoas vão ficar mais sobrecarregadas justamente para suprir as atividades que essa pessoa ainda não conseguiu colocar em prática com a maior eficiência, vamos pensar assim. Então, a gente vai ter processos que vão atrasar, muitas vezes, erros dos mais diversos. Um outro ponto que eu quero trazer aqui e que é bem relevante é a perda de conhecimento. Que aqui a gente não vai falar só de algo que está escrito em documento ou em aqueles processos que normalmente aquelas ITs, né, que o pessoal costuma fazer. A pessoa que ela vai levar atalhos do dia a dia, experiências que foram vividas, os relacionamentos históricos, inclusive de projetos, porque ali vai ter muito do que a pessoa vai estar vivenciando, do que a pessoa vai, conforme os projetos forem sendo repetitivos, né, ou repetidos em algum momento, vai se aprimorando cada vez mais. E quem sai, leva tudo isso consigo. Né? Principalmente quando a gente vai pensar numa pessoa que tem uma posição diferenciada, uma posição que tenha, não que cada posição tem uma importância, mas tem algumas que são mais estratégicas. E claro que nesse aspecto, quando a gente vai falar do conhecimento, não é algo que a gente vai conseguir repor de cara. Vai ter uma pessoa que vai entrar e que vai absorver. Cada pessoa vai ter a sua experiência e, consequentemente, vai imbricar a sua forma de trabalho e a sua forma de ver o mundo dentro da atividade pela qual ela vai estar colocando em prática, né? É nesse sentido ver o mundo que eu quis trazer. E aqui a gente vai olhar também para o impacto emocional na equipe. Então, por exemplo, quando a gente começa a ter rotatividade, as pessoas começam a sair, começa a gerar um clima pesado do tipo, as pessoas já ficam, mas quem que vai ser o próximo a sair? Então, já vai gerar uma sensação de insegurança, uma sensação de desconfiança, e isso vai gerar um efeito dominó, que é o que eu tinha falado anteriormente, né? Um efeito cascata que seja, vai puxando um ao outro. A gente pode ver até setores. Aconteceu alguma coisa, começou a sair uma pessoa, sai outra. Às vezes pode ser por causa do líder, às vezes pode ser por causa do colega de trabalho, e a gente acaba tendo um desfalque importante naquela área, naquele setor, justamente por conta desse impacto de ordem emocional. E um outro ponto importante que eu quero trazer aqui é que quando a gente tem uma saída da organização, deixa eu melhorar, quando a gente tem a saída de uma pessoa da organização, não vai terminar por ali. Sempre vai puxar uma coisa, vai puxando a outra. Então, a gente começa a ter uma curva de descendência. Porque se a gente não olhar com atenção tudo que vai trazer de prejuízo, a gente vai continuar mantendo isso e deixando as pessoas saírem. A gente sabe que muitas vezes algumas empresas fazem alguns trabalhos e focam no melhoramento disso, mas tem empresas que não fazem. E aí a rotatividade ela se torna uma normalidade, se torna algo comum. E quando a gente não mede, a gente não entende. E quando a gente não entende, automaticamente a gente não vai resolver. Por isso que é muito importante aqui que a gente faça 2 movimentos. O primeiro é de escutar ativamente, tanto lá nas nossas entrevistas de desligamento, mas também se perguntar, e nos nossos trabalhos que a gente vier a fazer, como o Dani comentou, com as lideranças, se questionar o que essa saída está querendo dizer para a gente. O que a gente pode fazer de diferente?
E aí entra, e o que a gente pode fazer de diferente entra no segundo item, que é o plano de ação. Então, o que dá para fazer de diferente para mudar esse cenário, mas o que a gente precisa também ajustar, o que a gente precisa modificar, por onde que a gente pode começar. Isso vai fazer com que a gente comece a transformar essa dor de saída num aprendizado real, numa possibilidade de fazer algo diferente, de trazer mudanças significativas para a nossa empresa e, consequentemente, para as nossas diferentes áreas dentro da organização. Excelente, Adri. E até complementando, trazendo um pouco, né, a imagem do tempo de demora, de quando, né, o ciclo todo entre perder um talento e contratar uma pessoa até que ela chegue no mesmo nível próximo, começa um novo ciclo, né? Toda essa mudança. E aí a gente parte tanto por recrutamento, que faz o processo seletivo, admite, treina, acompanha. Só que esse ciclo ele não é imediato, ele leva tempo. Estudos trazeram para a gente, tanto da Gallup quanto da SHRM, que em média uma nova pessoa ela leva de 6 a 8 meses para atingir uma performance estável. Durante esse período, a produtividade cai, os projetos atrasam, o time acaba acumulando tarefas com mais pressão e menos estrutura. E isso não só acontece com qualquer talento. Não acontece só com qualquer talento. Quando a saída é de alguém estratégico, o impacto pode ser mais profundo ainda. Uma pessoa de referência, um líder que é bem visto no time, aquela pessoa que agrega. Esses talentos são pessoas que a gente precisa cuidar, ouvir e trabalhar com eles. Tem um termo que ajuda muito a traduzir isso: apagão de competências. Ele descreve aquela situação em que a pessoa que saiu não era só mais uma, mas alguém com conhecimento técnico profundo, memória organizacional, articulação com outras áreas, influência no time. A gente costuma falar no popular que ele conhece os atalhos, né? Ele faz as coisas acontecerem, e muitas vezes isso é a experiência, é a vivência, é a malícia, é o bom relacionamento. Quando ela vai embora, ela acaba levando tudo isso com ela. E qual que é o problema? É que muitas empresas não têm processos formais de retenção de conhecimento. Segundo a Deloitte, e aqui é mais um dado bem bacana, 75% das organizações não documentam nem estrutura o saber que circula no dia a dia. Ou seja, quando alguém sai, ele não leva consigo só aquela posição, mas um conteúdo valioso que não está em lugar nenhum. E sabe qual é o pior? Às vezes, isso a gente não consegue recuperar nem um ano. Aqui vem a pergunta: o que a gente faz para trabalhar em cima disso? Qual que é a solução? A gente tem um conceito que a gente traz para vocês, que é justamente a continuidade do conhecimento. Isso vai muito além de manuais e arquivos frios. Estamos falando de criar rituais vivos de transferência de saber. Como que é feito isso? Através de mentorias reversas. Então aqui a gente vai trabalhar um storytelling, um contador de história de projetos, de programa sombra, onde alguém acompanha outro colaborador em seu dia a dia. Então você vai vivenciar aquela experiência, você vai ver como ele trabalha, você vai entender qual é o atalho que ele toma. Então, a passagem de conhecimento é algo que você consegue através de manuais, através de vídeos, através de cursos, mas o dia a dia é onde você realmente, junto com aquele colega, naquele outro colaborador, vai conseguir extrair o máximo do conhecimento. Isso se chama uma cultura de sucessão ativa, e que o saber é compartilhado constantemente. No fundo, a empresa que não compartilha o que sabe vive sob o risco constante de perder tudo que construiu. É por isso que eu gosto muito de uma frase que resume muito bem essa lógica. Fazer alguém crescer é muito importante, mas garantir o que ela sabe, que continue na empresa, é essencial. Reter pessoas é essencial. Reter o conhecimento é estratégico. A gestão do conhecimento, pessoal,
não é um luxo, é um pilar de sustentabilidade do negócio. Uau! É quase como um tapa de luva aqui para poder pensar em tanta coisa que a gente vivencia, né, Dani, no nosso dia a dia. Eu só quero reforçar aqui o que a Mônica colocou. Ela falou, então, que as causas que acometem lá na empresa dela têm a ver com o salário e com o reconhecimento. E a Daiellen também trouxe uma colocação aqui sobre os conteúdos que estão sendo legais para a gente poder dividir. Obrigada. A ideia é justamente essa, a gente trazer informação para que vocês possam ampliar o olhar e botar em prática, principalmente, né? Bom, agora a gente fez um panorama geral assim, de muitas coisas, mas como que a gente pode virar esse jogo? Como que a gente pode fazer diferente esse processo? Então, aqui para vocês pensarem, a gente vai olhar de uma forma diferenciada todo esse contexto, olhando para esses 4 pilares. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem, que o que a gente faz para fazer com que as pessoas queiram ficar na organização? Porque, claro que é muito importante a gente evitar uma saída, mas criar uma experiência de permanência para esse colaborador, que ela seja algo significativo, ele vai fazer com que essa pessoa não sinta vontade de buscar outras oportunidades ou de sair. E a gente precisa mudar essa lógica de reação, de simplesmente sair fazendo e passar por um processo muito mais de intenção. Então, não é só trabalhar com as consequências, mas é fazer um processo antecipatório a isso, é parar de apagar incêndio e passar a construir ambientes que possam fazer com que as pessoas, elas realmente fiquem na organização, é estimular esse processo. E aqui eu quero trazer esses 4 pilares que são fundamentais para que a gente comece a trabalhar eles de forma antecipatória dentro das nossas organizações, para que a gente não venha a trabalhar só com a questão do turnover. Embora que a gente viu que olhar para o turnover não como um problema, mas como uma possibilidade também é satisfatório. Mas a gente sabe o retrabalho, a gente sabe, e a gente viu também tudo que até agora que tem de prejuízos e de custos e de demandas das mais diversas. Então, muito importante a gente olhar para o que vem antes. Poder construir, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual vai permitir com que essas pessoas elas também identifiquem que elas estão evoluindo, né? Porque aí a gente vai tendo um processo contínuo, elas vão se sentir investidas e principalmente assim, elas querem evoluir, mas elas querem evoluir no lugar certo. Então, se não tiver esse processo, elas também vão sentir que vai ser só um processo de, bom, é sorte desse colaborador, o crescimento, é minha sorte, eu vou ter que me virar aqui para ver se eu consigo crescer. E é o contrário, né? Quando a gente começa a criar o PDI, fazer essa construção, a gente começa a dar robustez para que essa pessoa entenda que ela está num processo de crescimento e de desenvolvimento. E aqui a gente não fala de promoção imediata, mas a gente fala em poder ter clareza, em poder ter propósito, mas poder ter também direcionamento para essas pessoas dentro da organização. Tem um dado que a McKinsey vai trazer, que empresas que trabalham com PDI, elas têm 50% menos turnover voluntário. Então, olha a diferença que isso pode trazer. Um outro item que a gente colocou aqui também para pensar são os feedbacks frequentes. Quanto mais a gente tiver um feedback contínuo, isso vai fazer com que as pessoas se sintam confiantes no líder, nas pessoas ao redor, com que elas possam se desenvolver, com que a gente possa ter um alinhamento e até um senso de pertencimento, porque passa a ser muito mais voltado ao querer evoluir, aquele processo contínuo de o ganha-ganha, como a gente diz, né? Agora, quando a gente não trabalha com feedback, vai começar a ter ruído, vai começar a ter insegurança. E aqui vale lembrar que o feedback não é só uma questão de correção, o que não está bom, mas tem o que não está bom, mas também tem que ter o que está bom, o que precisa ser mantido por parte dessa pessoa.
E aqui a gente vai conseguir construir um diálogo muito maior de crescimento, mas de valor agregado para ambas as partes, justamente por aquilo que eu falei anteriormente, que é o crescimento mútuo dessas pessoas envolvidas. Então, tem um outro dado da Gallup que vai trazer que empresas que atuam com o feedback regular, elas têm até 14% mais engajamento dos colaboradores. Bom, e o nosso terceiro pilar aqui, né? O reconhecimento. Esse a gente já falou bastante, trouxe muitas informações, mas eu quero de forma breve colocar aqui, lembrar novamente que a gente não está falando aqui de um reconhecimento de bônus, um financeiro, mas a gente está falando aqui de uma cultura, que é poder reconhecer o esforço da pessoa, ela se sentir valorizada, né? A pessoa também sentir que ela faz parte de algo maior. E quando isso acontece com frequência, mas também de uma forma genuína, a gente começa a ter declínios na rotatividade. E por último, e não menos importante, a gente vai falar sobre a capacitação com propósito. É ótimo a gente ter treinamentos e isso acontecer de uma forma natural, mas eles não podem estar desconectados do negócio ou até mesmo da trajetória, desejo de trajetória dessa pessoa, porque senão eles vão acabar perdendo força. E claro que a capacitação com propósito, ela vai estar sempre alinhada a um aprendizado que vai importar tanto para a empresa quanto para o colaborador. As duas partes conseguindo ter resultado com esses treinamentos, com esses investimentos. E as pessoas, se elas aprenderem e se elas conseguirem aplicar, elas vão tender a ficar na organização, elas vão ter a possibilidade de crescer, mas também até de se tornar referência. Olha que importante isso. E eu quero também trazer de que a gente precisa desconstruir que reter, a gente precisa segurar as pessoas, quase que segurar a força, né? Mas a gente precisa estimular com que a pessoa ela possa escolher estar ali. A gente precisa trabalhar para que isso aconteça de uma forma natural, de uma forma consciente e que ela enxergue valor por estar nesse espaço, nesse lugar. Então, isso tudo vai além do salário, né? A gente está falando do propósito da função, da atividade, de crescimento, mas de liberdade para a gente poder inovar e principalmente um reconhecimento que é real e que é genuíno. E quando as pessoas pensarem nisso e elas precisarem colocar, analisar uma outra proposta ou, enfim, pensar em sair, elas vão colocar isso na balança como o item a ser valorizado. Quando a gente vai falar de desenvolvimento, eu quero trazer aqui uma ideia e uma sugestão para se poder trabalhar, porque daí as pessoas elas vão tendo pílulas de desenvolvimento no decorrer, né? Que a gente chama de projetos stretch. O que seria isso? São alguns desafios temporários que não tem relação direta com o papel que a pessoa faz, mas vai permitir com que ela se sinta crescendo na prática. Então, pode ser até liderar um projeto novo, assumir uma entrega mais estratégica, representar a empresa numa situação importante. Já pensou que interessante essa pessoa estar nesse lugar? E aqui vai passar uma mensagem bem interessante, que é a gente acredita no potencial, né? Nós, enquanto empresa, acreditamos no potencial dessa pessoa e a gente desenvolve ela com experiências que são reais, na prática, no dia a dia. E no fim, né, se a gente colocar, eu costumo usar muito essa metáfora, colocar numa peneira, quanto mais a pessoa enxergar valor, mais ela vai ficar na organização e menos ela vai ter vontade de sair. E aqui tem uma grande diferença. Então, esses 4 pilares, eles podem ser um aspecto antecipatório à saída, e eles não só podem, como eles são, porque a gente vivencia isso com bastante veemência, né? Eu e o Dani, a gente vivencia muito no dia a dia, todos os dias a gente fala e a gente aborda sobre esses temas com os clientes. E até complementando, Adri, nesse dia a dia, né, sempre vem aquela pergunta,
né? Mas no fim das contas, o que realmente pesa, né, na decisão do colaborador de ficar? A gente falou sobre cultura, falou sobre carreira, falou sobre liderança, mas quando tudo isso se junta, quais são os elementos que mais influenciam essa escolha? Esse gráfico que vocês estão vendo, ele traz uma visão clara com base em dados consolidados. Porque os dados é justamente aquilo que vai trazer, né, para que a gente consiga trabalhar pela experiência que outras empresas já tiveram. Pesquisas da Gallup, da McKinsey, da Deloitte, eles trouxeram o quê? Que o que mostra realmente é que 4 fatores fazem a diferença na decisão da permanência. Vamos entender eles por partes. Comunicação, 21%. Pode parecer básico, mas a comunicação ainda é um dos pontos mais negligenciados na empresa. Quando ela é falha, ela gera ruído, insegurança, desinformação. Quando é bem feita, gera clareza, constância e escuta. E principalmente fortalece o vínculo entre o líder e a equipe. A comunicação não é só o que se diz, é o que se alinha. E ela precisa ser passada de uma forma que a pessoa que está ouvindo absorva e consiga ter o sentimento que você quis passar. Porque ela diz muito mais, não pelo que você está falando, mas pelo que a pessoa está absorvendo. Por isso, a comunicação ela tem vários viés. O que nós falamos, nossa leitura corporal. Então, várias coisas que a gente pode se preocupar também e tem que ter um cuidado nessa forma de passar. O outro ponto é o reconhecimento, 31%. Falamos, eu, a Adri, falamos bastante dele aqui, mas vale reforçar. Não é somente elogio, é validar que o esforço também tem valor. Quando a pessoa não se sente vista, por exemplo, o vínculo emocional ele vai se romper. As empresas que praticam reconhecimento de forma consistente, por exemplo, têm 28% menos pedidos de demissão, segundo uma pesquisa da WorkHuman. O desenvolvimento, a gente vê ali como 34%. Este é o pilar mais forte aqui. A falta de perspectiva de crescimento ainda é um dos pontos principais que geram motivos de sair. E as novas gerações, elas vêm cobrando isso com força. Se eu não sentir que estou evoluindo, eu não fico. Segundo o LinkedIn Learning, investir em aprendizado contínuo com trilhas claras aumenta em oportunidades reais, aumentam a permanência em até 40%. E por fim, aí a gente vê a grande diferença, né? O propósito. Olha o impacto que o propósito tem comparado com os outros 3. Aqui é onde muita gente vê dentro das organizações como algo subjetivo, meio etéreo, mas ele tem impacto direto, concreto, na decisão de permanência. Como entender como que esse pacto ele acontece hoje na organização? Vamos destrinchar isso um pouco. Primeiro, o fit dos valores. A pessoa ela precisa se identificar com os princípios da empresa. Ela sente que trabalha num lugar onde faz sentido ela estar. Mais uma vez, estudos mostram que quando o alinhamento existe, o tempo de permanência aumenta em até 50%. Outro ponto é o tipo desse propósito. Por exemplo, o propósito transacional. É aquele que quando você entrega, você recebe. Ok, funciona, mas até certo ponto. O que realmente vai gerar o vínculo é o propósito transformacional, que é quando a pessoa sente que o que ela está fazendo tem impacto além dela, e ela consegue transformar outras pessoas, clientes, comunidades, parceiros. Ela deixa um legado dela, um legado na comunidade, e ela realmente conseguiu se fazer, né, a diferença na organização e nos outros. E aí vem uma parte prática. Como que a gente traz isso para o dia a dia? O que te faz admirar uma empresa, por exemplo? Conte o momento que você se sentiu desrespeitado no trabalho. Essas respostas, elas já revelam que os valores que importam são para aquela pessoa. Porque a gente faz essas perguntas normalmente no processo seletivo.
E aí as pessoas vão respondendo e a gente vai vendo qual é o impacto que esses valores tiveram nessas pessoas. Enquanto na pesquisa de clima, por exemplo, vamos incluir perguntas do tipo: você sente que os seus valores estão alinhados com os valores da empresa? Vocês já vão conseguir sentir nesse momento como que o seu público está com relação aos valores que vocês praticam hoje na organização. E no dia a dia, junto com a liderança, vocês precisam transformar esse propósito em uma prática viva, compartilhando histórias reais de impacto, falando sobre como o trabalho de equipe gera transformação. Então, a gente falou muito aqui da importância do diálogo, dessa relação de confiança entre o líder e o liderado. E justamente essa relação de confiança é onde você vai conseguir transpor esse propósito para a prática real. Faça com que o crachá daquele colaborador ele tenha significado. Que o cargo ele seja mais do que uma função, que ele represente uma missão. Porque, no fim, o que retém, pessoal, não é o que está escrito na parede, é o que é vivido na rotina. Eu até quero dividir uma experiência que eu tive numa empresa que, enfim, eu fui fazer um processo lá e de consultoria, e lá as pessoas não usavam o nome da função no crachá, eles usavam como se fosse uma missão, como se fosse um significado diferente. Então, por exemplo, o gestor de recursos humanos era o inspirador de pessoas, aí fazia um apanhado bastante diferente para não ficar só na função, mas para associar a missão, a importância daquela pessoa dentro da organização como um todo. E aí a gente fala totalmente de propósito, né? E, bom, quero aproveitar para trazer aqui para a gente pensar como que a gente... Vocês até devem estar se pensando, tá, mas como é que a gente vai fazer tudo isso na prática? Como é que a gente vai conseguir unificar isso? Como é que eu, enquanto líder, vou trabalhar com o meu time? E é exatamente aqui, pessoal, que vai entrar o Vibe AI Leadership. Porque ele é uma ferramenta que vai contribuir imensamente para o líder, para ele poder colocar em prática o seu dia a dia. Não é só... Por exemplo, às vezes ele vai vir e vai dizer que está com dificuldade, então não é só a falta de vontade, muitas vezes, que ele pode estar trazendo, mas é a falta de tempo, o método e o apoio. E aí que entra essa possibilidade de poder facilitar esse processo, porque ele vai começar a usar, ele vai começar a medir e ele vai começar a sustentar todo esse fluxo numa mesma ferramenta, até porque a gente sabe, ferramentas das mais diversas, tem muitas por aí, né? Mas o importante aqui é entender que o Vibe, ele é uma ferramenta, ele é, na verdade, muito mais que uma ferramenta, ele é um processo que vai alavancar a estratégia tanto da organização como um todo, em termos de gestão de pessoas, mas também para esse líder, para que ele consiga, então, desenvolver o processo. Claro que ele vai ter, e aí o Vibe tem um foco muito direcionado nisso. O Vibe ele foi construído para os líderes trabalharem na parte deles, obviamente, a cultura, o desenvolvimento, a retenção, mas também os resultados. Ele também tem uma metodologia embarcada, então o líder ele não vai precisar descobrir o caminho sozinho, ele vai poder ser guiado com passo a passo para colocar em prática os dados reais e poder tomar ações mais assertivas e direcionadas. E tem um outro ponto que o Vibe ele pode ser um plano de ação para as normativas dos riscos psicossociais, que é essa lei que entrou em vigor essa semana, e isso vai fazer com que a gente também consiga também deixar isso organizado em relação a normativas, mas também que a gente possa trabalhar o bem-estar, a saúde mental, a segurança emocional desse colaborador no ambiente de trabalho. O desafio que a gente tem é poder integrar a cultura, o comportamento, o resultado, e tudo isso aqui a gente consegue de uma forma coerente, mas com método, e é isso que o Vibe ele vai poder estar entregando. E claro que o cenário atual
no dia a dia, do momento presente, a liderança, ela não pode mais ser reativa, ela vai precisar ser intencional, ela vai precisar também ser estratégica, mas não tem como ela não ser orientada para dados. E uma outra questão que é mais importante, não de todas, mas que sem ela a gente não consegue ser um bom líder, que é ser humano. Ser humano para olhar esse outro ser humano e conseguir entender as particularidades dele, entender como que ele funciona, identificar os pontos que são positivos e negativos, potencializar os pontos positivos. E aqui o Vibe AI Leadership ele pode ajudar muito a contribuir nesse processo. Uma liderança que vai cuidar, uma liderança que vai inspirar as pessoas, mas também uma liderança que vai reter. E eu queria finalizar a nossa fala aqui hoje com uma pergunta provocativa novamente, né? Mas para a gente, não é nem pergunta, mas uma colocação provocativa para a gente poder pensar que por detrás de cada pedido de demissão existe uma história que poderia ter sido diferente. A retenção, ela começa quando a gente escuta o que o silêncio dos que saíram tentou nos dizer. Obrigada. Obrigado, pessoal. E assim fica a reflexão, né? Adri, muito bom. Daniel também, obrigado, viu, por essa troca com vocês. Tenho certeza de que quem está aí do outro lado acompanhando certamente teve vários insights aí ao longo desse bate-papo aí com vocês. Inclusive, quero agradecer, viu, quem está aí do outro lado. Nós tivemos muitas interações aqui pelo chat, enquanto vocês estavam explanando aí esse tema do turnover. A Daelin, por exemplo, ela comentou aqui para a gente: excelente conteúdo, muito aprendizado e ótimas reflexões. Parabéns. Obrigado, Daelin. A Thaís também relatou aqui para a gente: tem que tratar bem o colaborador, fazer ele se sentir parte do negócio. Obrigado, Thaís. E chegou aqui uma pergunta. Podemos abrir já para a pergunta, Adri? Claro, fiquem à vontade. Beleza, então. Olha aqui, ó. A Adriadne, ela pergunta o seguinte: o quanto vocês têm sentido que a flexibilização das escalas de trabalho, como home office, trabalho híbrido, escalas flexíveis, tem tido impacto tanto na atração quanto na retenção dos talentos? Posso falar aqui, Dani, depois tu faz as tuas contribuições. Eu tenho percebido que isso é um diferencial muito significativo, porque às vezes, e aí principalmente, né, vamos pensar esse outro lado aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente está com muito frio nessa semana. Isso pode ser uma possibilidade de a pessoa, ela continuar fazendo as suas atividades, mas no aconchego do lar, no quentinho da casa, isso faz muita diferença. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, pessoas que têm deslocamento ou que moram muito longe, isso só proporciona a possibilidade dessa pessoa, às vezes, dormir um pouco mais, estar mais descansada para o ambiente de trabalho. E aí eu falo por experiência própria. Hoje eu trabalho só no online. E se eu tivesse que, alguns anos atrás, né, pelo menos uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhava só no presencial e era um processo completamente diferente. Então, o que eu observo? Hoje tem muitas pessoas que a primeira coisa que eles pedem é: tá, mas o trabalho é presencial, é híbrido, é home office, como é que é? E então eu percebo que isso é sim um diferencial. Claro que a gente precisa entender que tem algumas empresas que têm um processo em que não é possível se trabalhar no presencial, no online, desculpa. Então, por exemplo, processos fabris, processos bastante operacionais, que tem a necessidade da mão de obra direta, fica mais complicado. Mas outras áreas, e tendo essa interação, tendo um processo planejado para isso, ele pode ser muito vantajoso. Né? E claro, né, a gente também não pode deixar de olhar aqui, tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? O lado positivo tem tudo isso, mas o lado negativo, às vezes, pode ter uma sobrecarga muito maior, porque a pessoa, ela começa a fazer, começa a trabalhar, começa a entregar, vem uma demanda, vem outra,
e ela acaba indo num fluxo constante, ou até mesmo, então, algumas pessoas que acabam não fazendo entregas, não se comprometendo, mas aí entra um ponto importante para a gente poder observar o perfil dessas pessoas e identificar até que ponto essa pessoa vai conseguir produzir de uma forma satisfatória no home office, se comparado com o presencial. Talvez algumas pessoas, elas não funcionem bem, inclusive. Tem pessoas que dizem, ah, não, eu prefiro estar com pessoas, eu prefiro ir no presencial, eu preciso sair de casa. Então, é isso que a gente precisa ver, os perfis, mas também tem possibilidades. Eu acho que aí é um nosso universo e um nicho que a gente pode estar trabalhando, que não necessariamente precisa ser só um, mas a gente pode tornar esse processo um pouco mais flexível. Ok. Quer complementar, Dani? Acho que é isso, tá perfeito. A única coisa que eu colocaria mais, que é muito daquilo que a gente conversou, né, e principalmente esses pontos que podem ser negativos, quando você consegue construir uma relação de confiança, né, entre líder e liderado, e quando você consegue criar um propósito nesse liderado, independente de onde a pessoa esteja, se é presencial, se é home office, o trabalho vai ser feito porque ela, né, tem um propósito, né, e ela tem um significado maior do que somente ganhar, né, o dinheiro do dia a dia. Mas essa relação ela tem que ser construída para cada perfil, entender cada contexto, cada cenário, cada cultura, porque o home office ele traz muita qualidade de vida. Como a Adri comentou, ela está no sul, né? Então lá tem um frio hoje que deve estar bem forte. Eu estou em São Paulo. Aqui, independente do frio, que também tá, mas não tanto, o deslocamento é muito difícil, né? Então, trânsito, a segurança. Então, para cada lugar vai ter um diferencial e é importante ter essa análise para entender quais são os impactos e os pontos positivos e os pontos negativos. E é por isso que hoje o Daniel tá de manga curta e a gente de jaqueta, né, Adri? Mais ou Com menos certeza. por É isso aí. Cada um tem o seu perrengue, né? Olha só, agradecer também a participação aqui da Gabriele Lopes. A Gabriele Lopes, ela colocou aqui para a gente, amei o aulão, um tema muito importante. E ela mandou uma pergunta também para a gente aqui, ó. Quais os benefícios com menos impacto financeiro? Deixa eu ver de novo aqui. Quais os benefícios com menos impacto financeiro é capaz de reter talentos? Eu acho que é o que a gente acabou de comentar, né? Relação, né? Você conseguir construir uma relação de confiança com o seu liderado, com as pessoas com que você trabalha, né? O relacionamento, o diálogo, se abrir ao diálogo, criar um canal de comunicação, construir uma relação de confiança, o custo que você vai ter é tempo, né? E tempo que na verdade é um investimento, não é um custo. É investir em um tempo para conversar com seus liderados, para ouvir, para conversar, trocar ideias, sugestões. Isso é a forma mais bacana de investir e valorizar os seus liderados. Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está lidando com humanos e humanos precisam de relações. Eles vão funcionar muito nessa troca, nessa proximidade, e é isso que vai fazer com que as pessoas elas realmente se engajem, elas se unifiquem na cultura da organização. E acho que uma outra questão importante é trabalhar muito assim a questão cultural, do quanto isso que o Dani trouxe desse vínculo com o líder é extremamente importante, mas que seja algo de cultura, que não seja só um líder que faça isso, que seja algo que seja propagado na grande organização e trabalhar muito esses aspectos, claro, não só isso, mas os valores dessa organização também, poder colocar em prática, são ações que a gente não vai ter um custo alto, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar e de fazer, que vai trazer uma mudança muito significativa. E vou trazer sobre o tema, né, da nossa fala aqui de hoje. Invistam na entrevista de desligamento, invistam muito no antes, né, naqueles 4 pilares que a gente falou, que são fundamentais, mas também invistam numa entrevista de desligamento com qualidade, com um penso sobre, com o sentar e realmente ouvir, com o olhar para a pessoa que está saindo ali como alguém que é importante, porque ela vai se sentir importante a ponto de dividir o que ela vivenciou, do que necessariamente receber uma entrevista de desligamento por e-mail
e simplesmente tu olhar para aquilo e dizer, não entendi nada? Por que as pessoas querem, agora que eu estou saindo, querem saber da minha opinião? Então, o chamar para conversar, o fazer de forma presencial é a gente dar um valor de qualidade para essa pessoa. Ok. Bom, gente, o nosso tempo está se esgotando. Infelizmente, a gente poderia ficar falando sobre esse tema a tarde toda, basicamente, né? Mas eu quero muito, viu, Adriana, Daniel, agradecer a disponibilidade de vocês em compartilhar esse conhecimento aí com a gente. E reforçar também para quem está nos acompanhando aí do outro lado, se quiser conhecer mais sobre o Vibe Leadership, que o Daniel comentou aqui com a gente, a Adriana também, é só digitar aqui no nosso chat, eu quero, que eles, outros consultores também entrarão em contato com você para tirar dúvidas que podem ter surgido, né, a partir desses vários insights ali que a gente, né, que brotaram hoje da nossa cabeça a partir aí dessa explicação, desses dados que a gente ficou tendo contato hoje. Então fica aí o nosso convite então para conhecer um pouco mais da plataforma, só escrever eu quero aqui no chat, ou também dá uma passadinha no site da Metadados, tá aqui o link para vocês darem uma olhadinha, né, na tela, metadados.com.br. Lá vocês têm acesso não só às soluções desenvolvidas pela Metadados, mas também no blog do RH e na biblioteca do RH, uma série de materiais que são elaborados sempre com a supervisão dos consultores, dos especialistas em RH aqui da Metadados. São materiais para facilitar o dia a dia aí de todo mundo, tanto do departamento pessoal, quanto da gestão de pessoas. Quem vive, quem respira o RH todos os dias, certamente vai encontrar ali material para ajudar a tornar esse dia a dia mais leve e fluido. Tá bem, pessoal? Agradecer então a participação de todo mundo e nos despedimos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.